Hoje trago-vos um tema que eu acho muito importante no que se refere às fraldas reutilizáveis. Hoje vamos falar de absorção e absorventes. Em alguns sistemas de fraldas reutilizáveis, como é o caso desta fralda tudo em um e desta fralda ajustada, a absorção já vem incorporada na fralda. O máximo que vocês vão poder fazer nesta fralda é acrescentar um bocadinho de absorção, como é o caso. Aqui nesta, podem, por exemplo, acrescentar um pequeno absorvente, um chamado booster, e nesta igualmente. Esta se calhar conseguem um bocadinho mais, mas a absorção já vem incorporada na fralda. O que não acontece em outros sistemas, como vou-vos mostrar a seguir, que é o caso de uma fralda, por exemplo, de bolso, em que vocês vão ter que colocar aqui dentro a absorção, parte absorvente, ou uma fralda tudo em dois, ou fralda capa, que vocês vão ter que colocar aqui nesta parte, a parte absorvente. Muitas marcas, quando vendem este tipo de fraldas, já trazem o absorvente incluído, mas isso não quer dizer que esse absorvente seja o mais indicado ou seja suficiente, ou seja, vocês vão provavelmente precisar de reforçar um bocadinho. A qualidade dos vários tipos de absorventes vai mudando de marca para marca e a informação que eu vos vou passar é um bocadinho baseada naquilo que tem sido a minha experiência com fraldas reutilizáveis, o que pode não corresponder à vossa experiência ou à experiência de pessoas com quem vocês tenham falado. Opções mais baratas e mais comuns que vocês vão encontrar são os absorventes de microfibra. A microfibra é um tecido sintético, vou-vos mostrar aqui para vocês, acho que consigo focar aqui o aspecto da microfibra e basicamente são os absorventes mais baratos. Para vocês terem noção um bocadinho como é o aspecto. Isto é um pano de limpeza que vocês encontram muito nos supermercados e é exatamente igual. Este também é feito de microfibra, tem apenas uma cor mais forte e é bastante fácil de encontrar. Como vos disse, é um material sintético, são absorventes por norma bastante baratos, dependendo da marca pode ser um bocadinho mais absorvente ou menos absorvente. A principal característica deste tipo de absorventes são muito rápidos a absorver, contudo têm dificuldade em reter a umidade. O que é que isto quer dizer? Que funcionam um bocadinho como uma esponja, absorvem a umidade ou o xixi depressa, mas depois quando são pressionados o que é que vai acontecer? Vão largar esse xixi e podem causar fugas com mais facilidade. Por ser um tecido sintético, este tecido não deve estar em contato com a pele do bebê. Por exemplo, se vocês tiverem uma fralda capa ou uma fralda tudo em dois, nunca podem colocar assim. Alguma coisa vai ter que ir por cima, um liner, polar ou outro tipo de absorvente. Porquê? Porque como ela absorve muito rápido a umidade, vai tirar a hidratação natural da pele e pode causar assaduras, tá bom? Pessoalmente, eu não sou grande fã deste tipo de absorventes. Sempre que usei com a minha filha apenas um deles, se usasse apenas um, a fralda não aguentava muito mais que 1 hora e mesmo quando usava dois, o tempo que eu conseguia ter a fralda no rabiosque dela era um bocadinho superior, mas nunca muito superior e acabava sempre por ter fugas. Depois disto temos os absorventes de charcoal bambu ou carvão de bambu, que basicamente são muito parecidos aos de microfibra e vou-vos explicar porquê. Basicamente isto tem uma camada polar por cima, cinzenta. Alguns deles têm realmente uma camada de bambu tingido de cinzento por cima, mas esses são mais difíceis de encontrar. Eu pessoalmente não tenho nenhum, apenas consegui encontrar algumas youtubers a mostrarem, mas nunca encontrei nenhum à venda. Provavelmente serão mais caros que estes. E a maior parte deles, o que tem no interior, são camadas de microfibra, ou seja, não são muito melhores que um absorvente de microfibra. A única diferença é que, neste caso, em que há um tecido polar, isto pode ser colocado junto à pele do bebê porque não vai causar assaduras, tá bom?
Depois temos os absorventes de algodão e de bambu, que eu acho bastante similares em termos de performance. Ambos são feitos de fibras naturais. O absorvente de bambu eu acho ligeiramente com mais capacidade de absorção, mas por norma os de algodão trazem mais camadas para superar um bocadinho isso. Retém melhor o xixi relativamente à microfibra e absorvem um bocadinho mais. São ligeiramente, mas uma coisa mínima, mais lentos a absorver. Tanto um material como outro vocês podem encontrar com várias versões, ou seja, por exemplo, no caso do bambu, podem encontrar denominações como veludo de bambu, bambu terry, viscose de bambu. E relativamente aos absorventes de algodão, podem encontrar de algodão normal, de algodão biológico ou de algodão unbleached, que é algodão que não passou por um processo de branqueamento através de lixívias e por isso tem um aspecto mais bege, mais acastanhado, digamos assim. Estes são os absorventes de cânhamo. São absorventes que têm uma grande capacidade de retenção de xixi, contudo a sua velocidade de absorção é muito lenta. O que é que isto quer dizer? Que se for uma criança que faça xixi com pouca frequência, mas em quantidades maiores, provavelmente este absorvente não vai ser suficiente, porque vai demorar muito a absorver essa quantidade grande de xixi e existe a probabilidade de terem fugas. Por norma, eu gosto de combinar este tipo de absorventes com um de capacidade mais rápida de absorção. O cânhamo, como vocês podem ver neste absorvente, normalmente alguns deles trazem uma combinação de cânhamo com um pouco de algodão e esta parte que eles dizem que há uma parte que é penteada, ou seja, por isso tem um aspecto diferente, e outra é escovada. Neste é igual, acho que as partes ficaram juntas, mas neste aqui vocês podem ver a diferença. Tem aspecto diferente de um lado e de outro. Por norma, estes absorventes são um bocadinho mais caros que os que vos falei anteriormente. E o cânhamo é uma fibra natural. Vou-vos falar ainda dos absorventes de fibra de café. Eu encontro estes absorventes especialmente no AliExpress, nunca comprei nenhum especial, este veio com uma fralda ajustada. E o que é que acontece? Na minha opinião pessoal, a fibra de café nada mais é do que um polar castanho, a imitar o tom do café. Por norma, por dentro, ou tem microfibra, ou tem, este tem do outro lado, uma ou duas camadas de bambu. Por isso não os considero extremamente absorventes. Relativamente ao tamanho dos absorventes, como vocês podem ver, podem ter tamanhos bastante diferentes. Além de terem também camadas de tecido diferentes, alguns com 2, com 3, com 4, com 5. Não é que isso é importante, mas não é o mais importante. Porquê? Também devem ter em conta qual a gramagem do tecido, se o tecido é mais fininho, se é mais grosso, porque isso também vai interferir depois na absorção do dito absorvente. Relativamente ao tamanho, que era do que vos estava a falar, porque é que eu tenho este tipo de tamanho no meu estoque? Porque são muito práticos, por exemplo, na altura de recém-nascido, porque as fraldinhas são mais pequenas, e depois, passando essa fase, são muito bons, por exemplo, para reforçar, como vos mostrei no início, as fraldas tudo em um, ou as fraldas ajustadas, sem acrescentar muito volume à fralda em questão. Os grandes são os ideais para preencher, por exemplo, a fralda de bolso. Agora vou-vos falar um bocadinho das combinações que eu pessoalmente gosto de usar no que se refere a absorventes. Eu sei que há mães que dizem que durante alguns meses lhes bastou um absorvente de microfibra e ao fim de algum tempo reforçaram com outro absorvente de microfibra. Isso para mim nunca foi suficiente porque a minha filha sempre fez xixi em quantidades brutais. E então tive que arranjar outras soluções que vos vou passar a mostrar agora. Por exemplo,
Quando tenho uma fralda tipo capa, como mostrei no início, gosto de colocar um absorvente que tem uma parte de tecido polar, como podem ver aqui, que pode estar junto à pele do bebê e ainda tem a característica de fazer o efeito stay dry, porque vai afastando a umidade para a parte absorvente, afastando-a do rabinho do bebê. Por dentro, este absorvente tem uma camada de microfibra e tem uma camada de bambu, ou seja, afasta a umidade do rabinho do rabinho do bebê e depois vai absorver rápido a umidade, passando para a camada seguinte. Isto obviamente não é suficiente, então eu gosto de conjugar, por exemplo, por baixo com um absorvente de cânhamo, que é mais lento a absorver, mas absorve em grande quantidade. Esta, para mim, é uma boa solução, como também esta, por exemplo, juntar um absorvente de bambu com um absorvente de cânhamo, ou então, quando se trata apenas das fraldas de bolso, porque esta parte não vai estar em contato com a pele do bebê, coloco um absorvente de microfibra, que é rápido a absorver, conjugado com um absorvente de cânhamo, que é mais lento a absorver, mas absorve em grandes quantidades. Outras soluções que eu gosto de usar, por exemplo, para reforçar as ajustadas à noite ou mesmo para as fraldas de bolso, isto é uma fralda pré-dobrada que tem, como podem ver aqui, esta é da Apple Chicks e tem 70% de viscose de bambu e 30% de algodão biológico. Dobrado também é um excelente absorvente para reforçar, por exemplo, uma fralda ajustada à noite ou mesmo combinado com outro para uma fralda de bolso ou uma fralda capa. Não tem muito volume, mas é bastante absorvente. Podem usar, por exemplo, uma pré-dobrada mais grossinha, como é o caso desta Grovia, que é, como podem ver aqui, feita de 55% de bambu e de 45% de algodão. Esta é bastante reforçada no meio e também pode ser bastante absorvente. Eu, por norma, gosto de a combinar com este absorvente, que é feito de cânhamo e algodão chepa. É de uma mãe que trabalha em Portugal, por isso este vai ter menos impacto em termos de transporte e de emissões de CO2. Acho que esta é uma combinação bastante boa, como podem ver aqui. Depois, gosto também desta pré-dobrada. Por exemplo, como a minha filha, apesar de ser uma menina, costuma fazer o xixi mais na parte da frente, como acontece normalmente com os meninos, eu dobro mais na parte da frente, reforço com outro absorvente, mas esta leva cânhamo e então é fantástica para absorver. A outra opção, uma pré-dobrada, esta é da Baby Kicks, que dá para dobrar até em 4 e também faz um absorvente fantástico e combina 55 de cânhamo e 45 de algodão orgânico. Também bastante absorvente e pode ser conjugada com outros absorventes. Isto é simplesmente uma fralda plana de algodão, que também pode ser conjugada com outros absorventes. Como estão a ver, não precisa de ser aquele típico absorvente retangular, podem fazer várias combinações. E a minha preferida de todas, apesar de ser um absorvente um bocadinho para o carote, que é esta pré-dobrada da Smart Bottoms, fantástica, é reforçada no meio, tem 55% de algodão orgânico e 45% de cânhamo e é muito absorvente. Tem a desvantagem de não ser tão maleável, por exemplo, como esta da Baby Kicks, mas é bastante absorvente. E aqui, mais uma vez, vos falo da questão da gramagem ser muito importante. Tanto uma como a outra são muito absorventes. Eu acho esta um bocadinho mais absorvente, também porque a constituição é um bocadinho diferente, mas porque a gramagem do tecido é bastante diferente. Vocês não podem ver se calhar, mas aqui é um tecido muito mais fininho. São duas camadas de tecido muito mais fininho, enquanto esta a gramagem é muito superior, muito mais grosso. É claro que isto também depois vai fazer com que tenha um bocadinho mais de volume, mas nada de especial, mas acaba por ser muitíssimo mais absorvente porque a gramagem é muito superior.
Espero que tenha sido esclarecedor este vídeo, que vos tenha ajudado um bocadinho neste mundo das fraldas reutilizáveis e até uma próxima oportunidade.